Oi, tudo bem? O inverno te pegando? Eu entendo. O vento frio pode te machucar. Vem para essa live, porque você vai entender como não ter problema nesse inverno. É isso mesmo. Eu vou falar com um amigo, tá comigo, daqui a pouco ele entra, sobre o vento frio, sobre o inverno, sobre a estação que estamos agora. Eu estou tendo muitas chamadas de emergência, com travamentos no pescoço, com travamentos de coluna, e resolvi fazer essa live para mostrar quanto a medicina chinesa pode te ajudar na prevenção dessas aferições, né, de todas essas doenças, né? Às vezes esses incômodos que vai com certeza deixar você com dor e impossibilitado até de trabalhar. Então vamos lá. Eu vou mandar a live aqui para mais pessoas. E quero ver se você. Pronto. Quero ver se vocês me falem se já tiveram alguma vez algum travamento de coluna, de pescoço, algo que te impossibilitasse de sentir alguma coisa, né, de fazer algum movimento. E isso eu tenho certeza que é muito chato, porque a gente deixa até de trabalhar, de fazer nossas coisas normais do dia a dia, né? Normalmente acontecem essas dores porque a estação do ano que estamos é uma estação muito gelada, muito fria. E eu vou falar sobre isso hoje. Tudo bem, Inês? Vamos falar sobre acupuntura e o inverno. Espero que você goste. Vamos esperar chamar mais pessoas. Mande esse aviãozinho que tem aqui para chamar todo mundo para essa live, porque vamos falar sobre a medicina chinesa e o inverno, o que ela pode nos ajudar a prevenir algumas coisas, algumas dores que são muito latentes nessa época, né? Tudo bom? Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum amigo, alguém, ou até você mesmo, né? Passar algum tipo de dor, algum tipo de travamento. Só essa semana. Oi, tudo bem? Só essa semana eu tive 8 chamadas de emergência. Meu Deus, o que é essa emergência? Emergência de travamento de pescoço, coluna, as pessoas tendo como um congelamento na sua vértebra. E isso eu já estava esperando. Por que eu já estava esperando? Porque na acupuntura nós já sabemos que quando tem a troca de estação, as pessoas que não se organizaram, que não têm um corpo e uma rotina de cuidado com o seu corpo, bem direitinho, né? Fora do estresse que todo mundo anda, passam por algumas coisas, como esses travamentos, né? São ventos frios, às vezes má postura, que no verão passa despercebido, você consegue se manter bem. Agora no inverno, ai ai ai, isso pode fazer muito mal, pode te dar dores horríveis. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vou chamar meu amigo aqui, o Takumi. Vamos falar hoje sobre medicina chinesa, convidando ele. Aceita aí, Takumi, para conversar comigo sobre um pouquinho sobre o inverno. E aí, tudo bem? Oi, Pri, tudo Tudo bom? bom? Que bom que tá aí, ó, já tá a salinha, já tá enchendo. Já tá chegando. Sim. Eu estava falando aqui com eles sobre.
como a gente já fica esperto na época de passagem de uma estação para outra, que a nossa acupuntura já mostra, né, que as pessoas que não se cuidam vão ter algum problema. Então, todo acupunturista já fica de orelha em pé, porque chamado vai acontecer, né? Total. Ainda mais com essa grande amplitude térmica, né? Nós temos dias Uhum. muito quentes e secos e noites muito frias. Sim. E essa troca de temperatura durante o dia, a noite, Aham. ela provoca uma abertura aí no nosso sistema imunológico. E é bom a gente prestar atenção nisso para se proteger. Verdade. Eu estava falando que a medicina chinesa ela é muito focada na prevenção, né? Uma coisa que brasileiro não faz para nada, nem para a parte financeira, quanto mais para a saúde, né? E por isso que ela é tão rica em vários tratamentos. Eu acabei de falar para eles que só essa semana eu tive 8 chamados de emergência por frio. Todos que eu peguei tinham invasão de vento frio, ou no pescoço, ou na coluna, e isso afetou muita gente, né? Essa troca de temperatura que está tendo agora essa semana, né? Que passou principalmente. É importante a gente ver que, como na medicina chinesa fala, a invasão de vento frio, né? Ela pode provocar essas dores de coluna, ela pode provocar resfriados e também dores articulares, né? Então, Sim. quando a gente fala da invasão do vento frio, é exatamente aquele frio que a gente pega quando o corpo está quente. Igual eu vi outro dia no story seu, você falando sobre o ato, né, dos homens de não prevenir a questão do frio, de sair do banho quente sem roupa, dormir com pouca roupa, né? Tudo isso Exato. acaba atraindo aí os agentes patogênicos que provocam aí esses mal-estares aí. É, exatamente. Sabe que justamente foi isso que aconteceu essa semana. Das 8 emergências que eu tive só essa semana, foi isso. A pessoa, um homem, né, me relatou que ele tem muito calor. O tempo todo dorme só de cueca, sem camiseta. A mulher morrendo de frio lá com 4, 5 edredom. E ele todo descoberto a noite inteira. E aqui a gente mora no interior, né? E é um interior frio, não é um interior que tenha calor. Aqui é muito frio. Chegou a -3 outra madrugada aqui. E dorme sem camisa. Acorda porque trabalham na lavoura, né? Então acorda muito cedo e tomam aquele vento frio com umidade. Me conta, será que isso é bom ou não? Então, o vento frio com umidade, ele começa a penetrar por dentro dos ossos, né? Então, Exato. é aquele frio que trinca a canela. A gente costuma dizer Uhum. no interior, né? Frio de trincar a canela. E isso prejudica muito porque, né, o frio com umidade congela, né? A água no frio ela congela. Então, isso acaba trazendo aí os malefícios e ela começa a invadir por baixo, né? Então, é muito importante aquecer os pés, né? Prevenir aí o frio na canela, nos quadris, para poder suportar todo esse frio. E aí o pessoal que trabalha, no caso da lavoura, que acorda muito cedo, né? Sim. Vai lá com um monte de roupa e conforme vai trabalhando, o Não vai corpo com vai um monte de aquecendo e roupa, vai não. tirando as, Já as volto. camadas, né? Ninguém vai com um monte de roupa, não. Vai com uma blusinha fina, porque começa a esquentar trabalhando e fica quente. Então, Aí é e aí que pior, mora porque o o corpo perigo. esquenta, mas o frio tá lá. Exatamente, aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando umedece a roupa com o suor, o suor ele existe para equilibrar a temperatura do corpo, né? Então o suor sai da temperatura do corpo e logo ele resfria. Aquela Uhum. camada do tecido que está ali umedecida com o suor, conforme ela vai entrando na temperatura ambiente, ela vai ficando mais fria que o corpo. E aí que mora o perigo, né? Porque você está com uma superfície úmida ali e fria no contato direto com a pele. Também é importante.
ter essa consciência de não ficar com a roupa úmida, para não ter esse choque. E aí Então eu vamos lá. também quero falar sobre outras situações Uhum. acerca da medicina chinesa, como prevenir também, né? Eu, por exemplo, estou acabando de sair de um resfriado e eu tratei ele só com alho. É uma terapia, Incrível. Eu é uma recomendo para todo terapia, mundo. ela não é papum, né? Igual tomar um comprimido de noite e acordar de manhã, é durante uns dias, mas eu sei que o meu sistema imunológico ele vem se recompondo dia a dia e é super benéfico, né? Afinal de contas, o alho só não faz bem para quem está de fora e sente o bafo. Exato. Mas sabe que vamos contextualizar por que a gente está nessa live, o que aconteceu para a gente estar aqui conversando, né? E aí depois a gente volta. Fiquem aqui, ó, aqui embaixo da nossa live tem um pontinho de interrogação com um balãozinho. Quem quiser pode me mandar pergunta por ali. Aí aperta ali e me manda uma pergunta que a gente responde aqui para vocês. Então vamos lá. Meu nome é Priscila, eu sou acupunturista, terapeuta há mais de 20 anos e a gente se conheceu fazendo o curso de acupuntura, né, Takumi? Pois Conta um é, pouquinho para todo mundo. lá na escola, né? Na Uhum. escola de medicina tradicional chinesa, nós fizemos o curso juntos e começamos a prática clínica lá, né? E aí, esses anos depois, não quero falar quantos anos, porque senão a gente acaba denunciando também, Deixa que eu né? tô contigo, ninguém precisa saber quanto tempo tem, né? Deixa lá. Nos reencontramos. E aí, depois desses anos todos de prática, a gente acaba percebendo, né, como facilitar o nosso trabalho e como aperfeiçoar também. Então, Uhum. eu sei que você também vem desenvolvendo, né, técnicas a partir dos estudos, dos fundamentos que facilitam o trabalho, que dinamiza também, que, né, o cliente aceita melhor, técnicas que também não são invasivas, e isso é muito Uhum. importante, porque a gente tem que entender que a medicina chinesa, ela não é só a acupuntura, não são só as agulhas, né? É todo É um uma ciência toda, conhecimento né? que é embasado em cima do corpo e do funcionamento dele, dos ciclos de elementos da natureza e movimentos desses ciclos que geram um ao outro, e com isso a gente consegue entender como funciona o corpo no seu fluxo natural. Uhum. É isso aí. Sabe que muitas pessoas me perguntam o que fazer, o que tomar e querem resultados rápidos. Eu lembro de uma passagem que a gente aprendeu lá na escola, que falavam que tem 5 coisas antes de começar com a acupuntura, porque na medicina chinesa, você primeiro tem que mudar a sua consciência, fazendo uma meditação, se entendendo o porquê de estar acontecendo tudo em você. Por que seu corpo está te dando esse sinal de dor, de doença? Por quê? Então, eles fazem meditações, né? Um pouco mais de introspecção, né? O pessoal oriental é bem assim. Depois muda a alimentação, que a alimentação tem tudo a ver com vários órgãos, os sabores, os cheiros, os chás, né? Depois que muda a alimentação, oi, Tati, você também pode, antes mesmo de começar a fazer alguma coisa como uma acupuntura, que já é mais invasiva, você tem que mudar também os seus hábitos. Então, com a atividade física, todas essas etapas acontecem para você ir limpando esse fator patogênico da sua vida. E depois da atividade física, aí sim, você entra numa massagem. Se ainda depois de todas essas etapas não for sanada as suas dores. E depois que passada a massagem também não resolveu, aí sim a gente entra na agulha em si, né? Então, os orientais têm essa etapa, por isso que eles são, a gente fala que vivem milhões de anos mais do que um ocidental, né? E com qualidade de vida, porque eles se respeitam, eles olham para dentro deles, os sinais são muito importantes, né? E a cultura já vai mostrando, ó, se aconteceu isso com você, preste atenção nisso, né? E normalmente
A gente que está aqui no Ocidente, a vida. Acabei de falar com o meu eletricista, a gente só fala assim: ah, minha vida é corrida. Eu falei: a gente vai para qual maratona? Porque a gente está sempre correndo, não se olha. E como que a gente quer curar? Do mesmo jeito, correndo, tomar uma coisa e pá, e não acontecer nada. Só que não acontece isso, né? Remédio, ele melhora, sim, mas vai te dar uma consequência. Você está tá proposto para fazer isso, né? Você quer isso ou não? E eu não gosto. Eu evito o máximo de tomar remédio. Desde que eu aprendi que a gente precisa se olhar e tem outras alternativas, eu vou usando. E é sobre isso que a gente vai começar a falar numa sequência de lives que vai acontecer aqui. Espero que todos que estejam aqui mandem, ó, tem uma setinha, um aviãozinho aí, manda essa live para mais pessoas. Se você acha aquele amigo que está sempre com dor, que está sempre reclamando de alguma coisa, manda para ele, vai ser importante para ele saber sobre tudo que a gente vai comentar aqui. Vamos lá, Takumi, me conta aí o que você preparou para a gente conversar. Ah, então. Durante esses períodos frios, já nesses anos de prática clínica, muitas pessoas têm medo de agulha. Então, muitos tratamentos eu fui desenvolvendo com acupuntura sem agulhas. E uma das técnicas é bem simples e eu posso passar aqui na live porque não tem contraindicação, né? Na medicina chinesa chama de técnica do anfitrião e hóspede. Então, quando a pessoa está com peito congestionado, né, nariz entupido, a gente utiliza 2 pontos principais. O que eu vou usar no lugar da agulha? Eu posso usar o emplasto. Esse emplasto que a gente compra na farmácia, que tem cânfora, né, aquele cheirinho, eu vou cortar um pedacinho quadrado de 1 centímetro, bem pequenininho, de 1 centímetro. É uma placa gigante. É uma placa grande, eu posso tirar um quadrado de 1 centímetro, né? Olha. A espessura de um dedo, assim. E aí eu vou colocar neste ponto aqui, que é o IG4, né, o ponto de comando da face. Esse ponto, ele corresponde a todos os movimentos da face. Então, ele serve para dor de cabeça, para problemas oculares, para problemas nasais, para dor de dente, para paralisia. É um ponto muito usado. Para tratamento de acne também. Né? Então, eu coloco um pedacinho de plástico aqui e o outro aqui, no P7. O P7, normalmente, prestem atenção, é fácil de pegar ele. Você vai fazer um casamento dos 2 dedos. Isso. Casou os seus dedos, aonde o seu dedão, em cima desse osso que chama rádio, parar, é o P7. Isso. Né? Então é aqui, ó. Faz um casamento dos dedões e o em cima. Isso. Aí aqui que a gente põe o emplasto, né? Isso, exatamente. O chinês fala da embocadura do dragão, né? Você pode pegar com a mão aqui e na hora que abocanhar, ele vai cair em cima do ponto. E aí você acha o ponto e você pode colocar o emplasto aqui. O emplasto ele vai ter uma duração entre 6 a 8 horas. Então é legal colocar na hora de dormir. Porque não vai mexer com água. Isso, pode colocar dos 2 lados e a pessoa vai sentir que aquilo ali vai aliviar muito. Né? Aí dentro da questão do fundamento, o canal do intestino grosso e o pulmão, eles estão relacionados ao elemento metal. Então, no nosso corpo, como é que acontece a ação? Como o ponto do pulmão, o P7, é um ponto de conexão, ele vai se conectar com o canal do intestino grosso. Então, de uma forma lógica, o nosso pulmão vai pegar toda aquela mucosidade e vai enviar para o intestino. Então, no outro dia, a pessoa, quando for defecar, ela vai defecar toda essa mucosidade. Então, não se espante se for sair viscoso. Exatamente. Ó, e o Celso está falando. Limpa tudo. O Celso está falando aqui que passa Vic Vaporub no nariz. Só também. Esses implantes, ele tem a cânfora, né? Que já vai dar esse cheirinho.
igual o Isso. Vicky. Pode passar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Não passa aqui não, porque senão vai ficar chorando. E outro ponto também interessante para passar o Vic é aqui, ó. Isso toda mãe faz, né? Né? Pelo menos as Esse mães ponto antigas, aqui eu sou muito é dessas. o VC22, ele é o Sim. ponto laríngeo. Ele corresponde ao Uhum. nosso chakra laríngeo, então ele corresponde toda essa parte da garganta, vai ajudar a também dissolver toda essa mucosidade. Nas costas também, as crianças, né? Você pode fazer também massagem nas costas. Tem um ponto específico do ponto do pulmão, mas toda a região do tórax ali nas costas, se você fizer uma massagem circular, você vai promover uma circulação e vai abrir a respiração, vai desentupir o nariz da criança, vai facilitar bastante. Eu costumava usar esse Vic, né? Normalmente, passar nas costas dos meus filhos, né? E no pezinho. No pezinho eu passava, cobria com meia, né? E à noite eles expectoravam tudo, de manhã tava ótimo, né? É importante sempre lembrar que quando a gente faz esses procedimentos de calor, tem que agasalhar bem, para não pegar friagem, né? E principalmente no dia seguinte, depois que acordar. Então, evitar pisar no chão descalço, né? Evitar sair da cama com pouca roupa, sempre colocar um agasalho, para poder se proteger melhor. É o que eu mais brigo em casa. Não posso ver ninguém sem sapato. Entrou na minha Né? casa, eu tenho um chinelo para pôr ali. Não Né? deixo. Principalmente porque no pé, ele também tem a reflexologia, né? Que mostra o nosso corpo inteiro. É como se a gente entrasse dentro de uma piscina gelada, pôr no pé no chão, né? Exato. Pode trazer, inclusive, graves consequências, né? A fibromialgia é uma delas, em decorrência dessas friagens em acúmulo. É uma coisa interessante, porque, assim, quando a gente é jovem, a gente não percebe o tanto de frio que a gente pega durante a juventude. Porque tem muito calor, né? Enfim, o corpo está, né, super saudável, então não vai sentir. Conforme vai passando o tempo, esse frio todo que a gente pega, ele vai acumulando no nosso corpo. E aí, principalmente as mulheres, por causa do ciclo, né, elas sentem exatamente quando chega perto do ciclo, porque baixa a imunidade e precisa prevenir o corpo dessas invasões de vento frio, devido a essa baixa de imunidade. Então, fica bem atento com a lua, né? E durante esse período lunar, como dizia sempre a vovó, né? Ah, não lava o cabelo à noite, vai pegar friagem. Eles estavam super certos, né? Não tinham como explicar cientificamente como as coisas acontecem, mas tem a consequência. Hoje ninguém tem mais, né? Takumi, isso é muito importante. O chileno fez toda essa ciência maravilhosa só com observação. Exato. E hoje em dia a gente não se observa nem o que está fazendo. Não está presente em nenhum momento da nossa vida, nem na alimentação, porque está com o celular no rosto, está conversando com o outro, está fazendo alguma coisa. Então, antigamente tinha a presença. Então, quando você comia um alimento, ele entendia qual o processo que ele fazia. Então, a observação dos antigos que falam esses ditados, né? Vai, não põe o pé. Na época que eu tive meus filhos, nos 40 dias, eu fiz tudo que minha avó mandou, só uma coisa que não. Eu tive que lavar o cabelo, porque ninguém merece ficar 40 dias sem lavar o cabelo. Mas tudo que minha avó falou, eu fiz, eu não tive dor, eu não tive cólica, ficou ótimo. Mas quase me matou quando ela viu eu no hospital lavando o cabelo. Então, a questão assim, não pode lavar o cabelo. Não é que não pode lavar o cabelo, né? Mas tem que ficar atento, porque assim, você vai ficar com o cabelo molhado, pegar friagem, né? Então, lavou o cabelo, seca ele, seca o couro cabeludo, evita pegar friagem, principalmente quando está próximo, né? De fechar o ciclo ou de iniciar, por causa dessa questão de baixa de imunidade. No caso das mulheres, né? No caso dos homens aí, é isso, né? O excesso do calor. Aí procurar uma malha que seja bacana, né? Que não provoque tanto excesso de calor, não provoque suor, mas também possa agasalhar. Eu acho que é muito importante colocar cachecol. Eu te vejo sempre de cachecol, né? Exato. É muito importante, porque o homem não tem esse cabelão aqui para segurar.
Então é importante estar com uma blusa de capuz ou um cachecol, que aqui atrás tem a reunião dos três Yangs, né? Isso. Esse ponto aí que fica bem na base do 17. pescoço, né? Na C7. E ele é o ponto que a gente extrai o calor dele. Então ele acumula bastante calor e ele serve para aquecer todo o nosso corpo pela própria medula, né? Na linha da coluna vertebral. Então pegar o Sim. frio ali Ah, acaba atingindo o corpo por dentro dele. E é sim. importante a gente Essa prevenir isso. semana eu tive, como eu falei no começo da live, 8 chamados de emergência por causa de invasão de vento frio. E nesses 8, 4 foram nesse ponto que foi a invasão. Aí, uma delas, depois de manipular, depois de fazer muito movimento, o marido estava secando o cabelo da neném. Eu falei, me dê esse secador aí. E eu comecei a fazer com o secador, porque ela tinha lavado o cabelo, não queria moxa, porque a moxa é um bastão. Ele é fedidinho, mas ele é bom pra caramba. É que fica um cheirinho. Quando é no meu consultório, eu passo, mas dentro da casa das pessoas, quando eu vou atender, às vezes eles não gostam de ficar aquele cheiro. Já me chamaram de maconheira por causa que eu tava com esse cheiro. Pois Mas é. no fundo, não passo nada. E aí eu peguei e coloquei o calor do secador no pescoço dela. Na hora começou a destravar. E tá aí, Então vai né? uma dica das pessoas aí. Travou o pescoço, travou a coluna, vai com o secador. Mas também depois se agasalhe. Não adianta fazer isso e Não pega sair da friagem. balada. Aí vem o conselho da vovó, né? É, Menina, vai sair sem agasalho. sim. E com tudo isso, são dicas incríveis. Eu quero que todos que estejam aqui prestem muita atenção, porque a gente vai mandar o calendário das nossas lives, que vamos estar falando sobre mais coisas interessantes para ajudar na sua saúde. E tem uma coisa muito importante que eu comecei a falar no meu Instagram e muita gente veio comentar, perguntar para mim o que você está falando, que é sobre acupuntura à distância. Me falaram que eu era louca, que eu ia começar a lançar agulha pelo telefone e cair na pessoa. Quase isso, né? Um pouquinho diferente, mas é quase igual. A Vamos técnica contar de como que acupuntura à é? distância, a gente pode fazer uma analogia, né? Igual ao Reiki, onde o terapeuta consegue fazer um atendimento com imposição de mãos, presencial, e aí em níveis mais elevados, segundo o terceiro, ele consegue enviar essa cura à distância. Então, é embasado em cima desse mecanismo que a gente desenvolveu o sistema de acupuntura à distância através da mesa quântica de acupuntura. Uhum. Eu não estou com a minha aqui porque a live era para acontecer, eu estava no meio de trabalho, que, como eu te disse, tive muitas chamadas, eu estou aqui no spa, eu não estou com a minha placa. Mostra para eles como Ah, que é a vou pegar aqui, placa, só um minuto. para todo mundo ver. Tá aqui, ó. Então, me fala o que tem aí nesses relógios, nesses símbolos, o que é, para todo Bom, mundo que está vendo. a gente aqui, a gente emite uma frequência vibratória que se correspondem a como se fossem agulhas energéticas. Então, quando a gente coloca os cristais nos pontos de acupuntura, a pessoa vai sentir no corpo dela como se estivesse chegando agulhas mesmo, só que do nada, né? Após a gente enviar as frequências. Como é que a gente trabalha? Com o pêndulo vai indicar quais são os pontos e essas outras ferramentas que auxiliam em toda a terapia. O cristal, que a gente vai colocar, né? O cristal é uma pedra rolada em cima dos pontos de acupuntura e também nessas outras ferramentas que são selecionadas, e um comando quântico. Esse comando quântico é a nossa via de acesso para poder chegar na pessoa que a gente está atendendo, manipulando todas as energias que, porventura, possam querer interferir no trabalho. Então, o nosso trabalho tem essa segurança de não ter interferência de nenhuma energia externa. E aí, como que funciona? Só para quem entrou agora, que não entende disso, não entende nada de coisas quânticas, como que é?
Primeiro que eu tive uma analogia outro dia que você mesmo gostou muito que eu falei sobre energia. Quando eu falava que da minha casa, eu pensando na pessoa, eu mandava energia, ela se curava lá ou sentia benefício, aí todo mundo falava, você é o quê? Você é bruxa? Mas eu vou falar que você tem um aparelho que não é bruxaria e você está todo dia na mão. O celular. Hoje, a gente sabe que com Wi-Fi, eu estou conectada na energia e eu consigo falar com uma pessoa daqui no Japão, daqui na China. Assim você entende? A energia aqui, a nossa tecnologia é muito melhor do que no celular, de um iPhone 12. A gente é um Uhum. iPhone 1000, né? Porque quando a gente pensa, a gente consegue manipular as energias e chegar esse benefício até a pessoa, né? Então, como o Wi-Fi chega a energia no seu celular, você se conecta com qualquer pessoa, com qualquer coisa, esse quadro quântico, a nossa vibração, a nossa intenção faz essa manipulação também, né? Estamos falando aqui, o reiki também, é exatamente isso. O Exato. reiki também é assim. Uhum. Isso mesmo. Bom, eu adquiri essa experiência a partir do Reiki, né? Eu também Tem sou 11, 12 reikiana. anos que eu sou reikiano Uhum. e todo o desenvolvimento do trabalho, ele tem sim, um apelo espiritual dentro da espiritualidade, mas não tem vínculo com nenhuma religião. Então a gente utiliza a Muito legal. espiritualidade para poder explicar essa mecânica quântica aonde nós funcionamos o nosso trabalho, como nós utilizamos essas energias. Eu posso também falar de outras técnicas que são tão antigas quanto, que podem fazer essa analogia, essa assimilação, né? Uhum. Na China, tem o Qigong terapêutico, também chamado de Qigong médico, onde o terapeuta, manipulando a energia a partir do movimento do corpo e do movimento das mãos, ele chega até o paciente que ele quer atender. E tudo isso é muito importante porque a partir da força do pensamento, né? Então, quando a gente pensa, a gente está emitindo uma vibração e essa energia vai chegar para onde a gente direciona. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente pensa e quando a gente pensar coisas, a gente sempre positivar esses pensamentos. Exato. Outra técnica também que pode ser comparado é o voodoo, que é uma medicina de matriz afro, né? Ela é utilizada tanto em alguns lugares da África, como também no Haiti, e utiliza-se um boneco, e o boneco representa a pessoa que vai se curar. Claro que quando a gente fala em voodoo, por causa da questão de Hollywood e a demonização das religiões de matriz afro, as pessoas já Exato. levam para a questão da negatividade, né? Uhum. Mas se a gente for ver numa coisa muito ampla, do mesmo jeito que eu posso causar o mal, eu posso causar o bem. E aí aqui a nossa escolha é por esse caminho, né? Da cura, da redenção, para que a gente possa também lavar os nossos karmas de vidas passadas e como terapeuta nessa vida, a gente proporcionar o bem-estar e o conforto para as pessoas que nos chegam, né? Através de uma palavra, de uma pequena ação ou de uma aplicação de uma técnica. Isso, exatamente. Eu entendo que quando você tem a intenção, você pode ver isso nas orações. Quando faz aquelas centros de corrente de vibração, o pessoal da igreja, o pessoal do centro, o pessoal de qualquer religião se juntam no mesmo horário para mandar vibração para uma pessoa, por exemplo, que está doente. É a mesma coisa, É né? isso. Eu estava É. outro dia vendo a live do meu amigo, do Paulino, que ele está aqui, ele estava falando sobre isso, sobre a energia da palavra, né? Que a palavra tem um poder muito grande, um poder de cura muito grande, né? Eu sou muito fã também do Ho'oponopono, eu falo tudo na minha vida. Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre Ho'oponopono para uma amiga, e o Ho'oponopono simplesmente é o poder da palavra, sempre muito positiva. E essa palavra, ela cura, né? Então, todos esses mecanismos quânticos são usados na mesa,
quântica de acupuntura para te reorganizar, né? Me conta mais um pouquinho. Exato, exato. Aliás, o Ho'oponopono é uma ferramenta de dissolução de karmas fantástico, né? Sim. O fato de você empoderar com essas palavras e emiti-las aí de uma forma positiva para se perdoar, para perdoar o próximo, né? É muito importante. E, bom, acerca da MQA, da mesa quântica de acupuntura, no aspecto de transformar, transmutar essas energias negativas, né? Porque muitas vezes a gente fica preso em situações do passado, em mágoas, e isso acaba também acarretando a saúde. Então, uma das ferramentas que nós trabalhamos na mesa quântica de acupuntura é exatamente o trono da evolução, que vem trabalhar esse ciclo evolutivo do ser para que ele possa, degrau a degrau, subir dentro da sua escala evolutiva. E é muito importante a gente prestar atenção, porque às vezes essas mágoas, elas acabam atingindo não só o nosso aspecto psicológico, mas também o nosso aspecto emocional. E aí quando atinge o corpo emocional, automaticamente ele vai atingir os órgãos que têm as relações de acordo com as emoções que você está sentindo. E aí Sim. não tem jeito, né? Porque se você deixar se levar por essas emoções, a ladeira abaixo. Aí você vai entrando em ciclos degradativos. E exatamente aqui que a gente ajuda a encerrar esses ciclos para começar outros novos que venham aí, ao invés de espiral para baixo, espiral para cima. Uma coisa bem interessante que eu sempre falo é assim, o poder da oração é muito importante, né? Principalmente oração de mãe. Oração de mãe é muito poderosa, assim como a praga também. Né? Exato. Então, como eu disse, né, pensando de uma forma mais ampla, não existe mal. Então, quando o poder é a mesma coisa, né, só mudam as polaridades e as consequências delas. Então, a gente ter consciência desse poder para que a gente possa direcionar sempre positivamente, para que possa levar para as pessoas essa energia que transforme, que possa Exatamente o que agregar acontecia aí. antigamente com as benzedoras, né? É aquela reza forte que faz a cura, né? As palavras, a intenção, o chá, todas as ervas e toda a manipulação de energia para um bem maior, que era a cura da pessoa, né? Exato. Então, é me isso. conta mais sobre a mesa quântica, como que é aí, porque eu gostei muito. Agora eu sou uma operadora também, eu fiz o curso. E para quem não conhece, vamos estar falando mais sobre a mesa quântica, sobre acupuntura, sobre como você ter algumas ferramentas dentro de casa para sair um pouquinho da alopatia, porque sempre tem consequência, né? Ah, é um remedinho à toa. Ah, eu não vou falar, é o Zoprazol, né? Não vou falar. Outro dia tinha uma moça aqui que estava com dor no estômago. E aí ela falou, ai, Pri, tô com dor no estômago. Na hora que eu ia falar, põe um ponto, né? O PC8, falar com ela, veio uma outra com remédio na mão e falou, toma isso. Eu falei, quantos anos de medicina você tem? Aí ela olhou e falou, ah, mas eu dou para todo mundo. Eu falei, então você está errada. Não pode. Tá Não errado. pode. Isso é perigoso. E as pessoas já estão achando assim normal. Ah, eu dou um remedinho para um. Ah, isso daqui tudo bem. Isso daqui tudo bem, não. Está acabando com a saúde de todo mundo. E coisinha aqui, tudo que é alopático, é difícil de sair do seu organismo, demora. E cada vez você põe 1, 2, 3, 4, 5. Tem um acúmulo que ali você vai ter que fazer uma desintoxicação incrível para você se liberar disso, né? E quando a gente usa a manipulação das energias com a acupuntura, com a acupuntura quântica, com a presencial, você não tem nenhuma contraindicação. Exato. Me conta um pouquinho mais aí. E esse tempo agora de pandemia, a gente precisa também ter um distanciamento, né?
Porque tá todo mundo tomando vacina, Mas ainda estamos, né, em momento de pandemia, está baixando, né? Ainda bem, está baixando o número de infectados, a curva, mas ainda estamos, é muito perigoso. E a mesa colaborou muito no atendimento de pessoas à distância, pessoas com Covid, com suspeitas de Covid, porque com a mesa, num atendimento, a gente consegue detectar. Isso é muito importante, não é um teste, mas é uma mensuração. Então, a partir dessa tá falando mensuração, nós detectamos se a pessoa está com Covid ou não, no caso de uma suspeita. No caso de já ter sido infectado e não ter feito um teste, a gente consegue ver se era Covid ou não, se a pessoa tem anticorpos ou não. E a gente também sabe que o nosso corpo, diante desse vírus, ele tem um prazo de validade dentro da questão imunológica. E então a gente, né, as pessoas que pegam a Covid ficam aí com imunidade durante 1, 2, 3 meses, depois essa imunidade para esse vírus ela baixa e ele pode ser infectado de novo. Lembrando que também, né, existem variantes. Então, você pega uma vez, você pode pegar outras vezes de outras variantes que estão circulando por aí. E aí a mesa, o que ela faz? Ela colabora, primeiro, para o corpo poder suportar a carga viral. E depois, armar a sua própria defesa, para que não aconteça consequências tão graves como vem acontecendo. Tive ótimos resultados de pessoas que foram tratadas com a mesa, inclusive pessoas que tiveram complicações e conseguiram sair dessa de uma forma tranquila. Olha quem chegou aí. É o gato. É o Tiquinho, olha lá. Eu sei, Dani. A Dani está falando sobre óleos essenciais também, são muito importantes para usar também para cura, né? Bom, outra coisa importante também dentro da questão do atendimento à distância, né? A segurança que nos traz para poder atender mais pessoas em menos tempo, sem precisar sair de casa. Então, muitos terapeutas aí que estão utilizando a mesa quântica de acupuntura podem atender os seus clientes de casa por uma videoconferência ou mesmo fazendo todo o tratamento e manda lá a imagem para o cliente e explica como que a mesa está enviando essa energia de cura para o cliente que está sendo atendido. E aí vale o relato de muitos, né, sentem esse bem-estar, esse relaxamento, e também os pontos em ativação, como se fossem as picadas de agulha aí dentro dos pontos de acupuntura. É bem interessante que não foi inventado, né? Não. Fala um pouquinho por que você falou do gato e por que eu falei que não foi inventado. Foi uma canalização de energia, né? Conta um pouquinho desse princípio de tudo que é incrível. Bom, primeiro, eu nunca fui da mediunidade. Eu sempre tive a questão da espiritualidade, sempre me liguei com assuntos místicos, sempre fui muito intuitivo, e o que me conectava com a espiritualidade era a arte, a poesia, a música, a dança, a pintura. E a partir daí eu desenvolvi esse meu lado espiritual. Depois de me formar em acupuntura, eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, especificamente a mesa quântica estelar. E aí, com a mesa quântica estelar, ela me deu essa abertura, onde eu pude vislumbrar, né, melhor a minha espiritualidade. Dá licença, Tiquinho. E com isso eu tive contato com seres felinos, da sexta dimensão da estrela de Sirius A, onde eles me orientaram nesse trabalho de canalização. É muito importante também a participação ou a sinalética, né, do Rodrigo de Aldebaran, do Rodrigo Campos, porque foi ele que primeiro canalizou a mesa quântica estelar, que é uma ferramenta maravilhosa que nós trabalhamos, e me trouxe, né, essa
essa ortoga para canalizar a mesa quântica de acupuntura. É um desenvolvimento, é um trabalho que não é assim aleatório, né? Existe todo um preparo, existe todo um ritual para que eu possa entrar em sintonia com esses seres e receber essas informações de uma maneira nítida e poder passar isso de forma intrínseca para as pessoas que estão aí recebendo essas mensagens. Eu me porto como um instrumento, porque eu sou apenas um instrumento de realização para regeneração do planeta. Então, qual é a grande intenção de todas as egrégoras de luz que trabalham pela cura do planeta? A cura planetária. Que cada ser, cada indivíduo possa, dentro de si, emanar essa frequência de cura para si, primeiro, se curar, e aí poder curar o próximo e o planeta. É importante a gente prestar atenção que a cura não é só no aspecto da saúde física, mas também no aspecto da saúde emocional, da saúde mental e da nossa saúde ambiental. Então, não é só nós cuidarmos do corpo, mas também temos que cuidar do ambiente, o que nós consumimos, como tem falado no começo da live, né? A alimentação. Quanto mais alimentos naturais e menos industrializados, melhor, se puderem cortar qualquer tipo de industrializado e ultraprocessado, que isso é super prejudicial, e diminuir o consumo de proteína animal. Se possível, encerrar. Quando a pessoa encerra esse ciclo de se alimentar de proteína animal, ela começa a perceber a sutilidade dessas energias. Uma das exigências dos nossos irmãozinhos felinos é quando eu me preparo para entrar em contato, eu fico sem contato com alimentos pesados, né? Então já não como carne, então já essa parte eu já me privo. Mas, né, tem outros alimentos que também são pesados e acabam atrapalhando a nossa frequência. Então é importante a gente estar sempre equilibrado com isso para ampliar esse contato e essa conexão que tem um aspecto espiritual, mas eu, como uma pessoa um pouco tanto cética acerca dessas coisas, eu sempre fico pensando aqui, né, no campo racional, quais são as possibilidades de explicar de uma forma racional, porque eu não tenho como trazer uma procuração assinada em cartório dos irmãozinhos da Estrela de Sírios. Eu só tenho como falar, olha, a mensagem chegou aqui e ela foi passada assim, para que a gente possa interpretar essa mensagem e a partir dela poder agir e tomar suas posturas diante desse caos planetário que nós estamos vivendo, que na verdade é um processo regenerativo. Então, apesar de todas as dores, apesar de todas as perdas, a gente olha para frente e a gente vê que tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? E o pior está passando, né? Ainda não passou, está passando. E enquanto está passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai se confraternizando, a gente vai solidarizando todas essas perdas que nós estamos tendo, né? E aí fica um abraço, assim, né? Para todos aqueles que necessitam, porque a coisa mais importante da proximidade entre o ser humano é o contato, e nós estamos privados disso nesse momento. E então fica só o abraço virtual aí. De novo, a placa, porque entrou algumas pessoas para a gente contextualizar o que a gente está conversando sobre a mesa quântica de acupuntura. Para quem não conhece, essa placa que canalizado com o pêndulo, com os cristais e toda uma gama de carinho, de amor, de intenção, a gente leva a cura através desse mecanismo, dessa placa, que é um portal, né? Para a pessoa à distância. É sobre isso que a gente está conversando, sobre a consequência do inverno no nosso corpo, travamentos de pescoço, de coluna, o que fazer.
e mostrando uma ferramenta nova que não está tão nova, né? Quando foi aprimorado isso tudo? Conta um pouquinho. O processo de canalização foi entre 2016 e 2017. Então, eu lancei ela no começo do ano de 2017. E aí nós temos aí em volta de 30 operadores que já estão trabalhando. Inclusive, eu vi aqui, entrando na live, a Priscila Kodama, sua xará, e a Priscila também é operadora da mesa quântica de acupuntura. Então, se a Pri estiver aí, bem-vinda, Pri, à nossa live. Sim. E aí, bom, qualquer pessoa pode aprender a operar a mesa quântica de acupuntura. Não precisa ser terapeuta, não precisa ser acupunturista. O que a mesa quântica de acupuntura traz como vantagem? A segurança de fazer um atendimento sem erros. Então, todos os pontos de acupuntura que forem selecionados ali, eles são selecionados para aquele atendimento. Então, não tem como errar, né? A partir desses comandos quânticos... Você está entendendo aí? Isso. Vão chegar até a pessoa que está sendo atendida sem o problema de você errar a localização do ponto, errar o estímulo, se é tonificação ou sedação, né? Errar a combinação deles, enfim. Essa segurança é o que mais a gente tinha medo, né? No campo, de ir para o campo de batalha e errar, quando a gente se formou como acupunturista. Exato. Né? A maior dificuldade do acupunturista quando ele sai do atendimento ambulatorial da escola, lá na prática, para a vida real, nossa, e agora? Como é que eu vou lidar com isso, né? Como sozinho, é que eu vou fazer com os meus clientes ali na hora? Como é que eu vou medir o pulso, a língua? Como é que eu vou fazer o cálculo para a combinação de pontos? É lógico que, né, existe todo um material que fundamenta isso, que facilita. Por exemplo, o livro de combinação de pontos do Jeremy Ross, é muito interessante. Outro livro também do Reginaldo, né? O livro das três agulhas também é bem bacana. Tem vários pontos ali. Isso, é um livro bem interessante. Mas a gente também sabe que ali na mesa de acupuntura, a gente seleciona regiões. Então, às vezes, o pêndulo ele vai ali num pontinho, mas ele não pega só um ponto, ele pega uma região com vários pontos. A gente põe ali um cristal. Se o cristal estiver pegando pontos que o pêndulo não selecionou, não tem problema, né? Porque a partir dos comandos que nós enviamos, eles vão ser apenas os pontos que serão selecionados para o tratamento. Isso torna o nosso trabalho não mais fácil, mas eficiente e menos, e assim, dá aquela sensação de que bom, a gente está sendo auxiliado por um plano maior, né, para a seleção desses pontos. Eu achei incrível quando eu comecei a fazer. E outra coisa importante, o nosso trabalho, ele só acontece se for permissão divina. Então, né, vou atender o cliente, faço lá a preparação para fazer a mesa da pessoa. Se a mesa falar, esse atendimento não é divino fazer neste momento, eu tenho que respeitar isso. E aí eu espero o tempo que a mesa indicar, 7 dias, 3, 4, um mês, para poder fazer esse atendimento. Por quê? E ela também fala... muitas vezes a pessoa não está preparada para receber essas frequências e não vai adiantar eu enviar. Ela precisa ainda processar a energia dela para poder preparar o corpo para receber isso. É muito incrível falar, porque vai ter pessoas que vão falar, eu não senti nada, né? Então, quando a mesa te fala assim, espera, parece que é aquela mãe sábia que fala assim, espera, na hora certa, a pessoa vai precisar e vai estar apta para sentir. Porque, como a gente falou no começo, eu falei no começo da live, até antes de vocês entrarem, né? Que tudo acontece para a gente ter presença. Eu tenho uma amiga que deve estar aqui, eu vi que ela entrou também. Ela fala muito disso, da presença. Ela fala sobre respiração, né? Ela faz uma terapia respiratória onde você tem 100% da presença. E quando você tem presença, né? Às vezes você consegue sentir. E a gente sabe que muitas pessoas não sabe nem que dia é hoje, né? Sabe nem onde está no canto do planeta.
Exatamente. Como é que a pessoa vai sentir alguma coisa se ela não sente nem ela mesma, né? Acho que igual aquela Isso tem história do não muita estou sentindo nada. ferramenta. Aham. Então, quando esses mecanismos nos orientam, a gente tem que cumprir. E eles mostram também quanto tempo de tratamento, qual o prazo de tratamento, né? Eu achei incrível isso. Isso, a mesa aponta quantas sessões a gente vai fazer o atendimento e qual vai ser o intervalo entre as sessões. Como se fosse a acupuntura presencial, né? Você vai lá no terapeuta, aí você começa um tratamento. Aí o terapeuta fala, ó, é legal você fazer uma vez por semana. É legal a gente fazer uma vez a cada 3 dias. É legal fazer um dia sim, um dia não. A mesa também indica dessa mesma forma. É incrível. Eu gostei muito dessa ferramenta, estou usando, né? E estou amando, né? Fala sobre o caso, algum caso que deu resultado que você achou que foi assim muito interessante nesse tempo, que já fazem desde 2017, Tá? né? Você Bom, está usando. vou falar assim, a primeira experiência que eu fiz com a mesa foi no dia 17 de fevereiro, que foi numa sexta-feira. Então, eu lancei pelo Facebook para captar 100 pessoas para testar a mesa. E aí apareceram 100 pessoas de sexta até domingo, aonde eu enviei essas frequências. 70%, né? Então, de 100 pessoas, 70 pessoas me trouxeram um feedback positivo. Pessoas que já estavam sofrendo, normal, né? Dor lombar, joelho, cada caso específico. Agora, o caso especial foi da minha filha. Foi o atendimento 01, né? Então a Lilith É. estava com hérnia de disco na lombar, na L3 e na L5. E eu já tinha feito nela várias coisas. Então, tentei agulha, aliviava um pouco a dor, depois voltava. Moxa, a mesma coisa. Ventosa, também. O que ajudava a aliviar um pouquinho era a toalha quente, né? Toalha de fogo. Então a gente põe lá a toalha nas costas, borrifa álcool 100%, toca fogo, faz uma labareda gigante, dá uma abafada, e aí, nesse Quando processo de fala esquentar, isso, aquilo ajudava bastante. Aí adoro. durava 2, 3 dias, depois ela voltava com a dor de novo. E aí, a partir do momento que eu fiz a mesa, eu fiz só uma. Uma só? Uma só. E aí ela não apresentou mais dores agudas. É claro que ela sempre tem que estar na manutenção, né? Então, qual é a manutenção mais própria para ela? A gente faz a mesa de acupuntura uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas ela também faz yoga para A poder alinhar o prevenção corpo, com para que a coluna exercício, dela com seja sempre alongada postura. e aí com isso ela não tenha mais problema, né? Porque tá lá, né? Tem que cuidar. Uhum. Eu tive também relatos de pessoas assim, que estavam com um mal-estar muito grande. É um relato de uma cliente lá de Santa Catarina, de Navegantes. Ela estava muito mal mesmo. Além da questão física, né, tinha também um ataque espiritual muito grande. E aí eu fiz o atendimento dela, fui recebendo as mensagens e fui passando as orientações. Então a primeira orientação foi tomar um banho, jogar o sal no chão, ali pisar nesse sal para poder descarregar toda a energia negativa. Depois colocar uma roupa branca e deitar na cama. E aí eu enviei a frequência. Ela estava já uns 3 dias sem dormir, ela dormiu automaticamente. E aí depois, quando ela acordou, ela relatou para mim que estava super tranquila, parecia que tinha tirado com a mão. Esses relatos, assim, quando fala, nossa, parece que você tirou a dor com a mão, isso para mim é um presente maravilhoso, né? Porque a gente vê o nosso papel dentro desse mundo todo, vê a nossa missão sendo cumprida. É muito incrível, né? Tem o relato também que eu vi, que eu fiquei bem impressionada, sobre o menininho que tinha muitas alergias, né? Sim, Bernardo. Aí o caso Uhum. da mãe, né, a Mayra, e não foi o primeiro caso, também tem o caso de uma outra garota, uma criança também, que tinha passado por vários médicos, fizeram várias sondagens, não conseguiam descobrir o que tinha, e com o tratamento da mesa também ela começou a ter uma vida normal, porque ela nunca tinha tido uma vida normal. No É, caso vida desse, normal, no caso desse porque, né? atendimento da criança que tinha alergia alimentar, ele não podia comer nada, e aí a gente fez o tratamento da mesa para ele, e hoje ele está liberado para comer o que ele quiser. Então, Olha para que uma incrível. criança poder comer o que ela tem vontade, isso não tem preço. Quem tem criança, né, Eu sabe. sei. É muito Estou no dolorido, assim, processo com a minha filha agora você poder também. dar para a criança o que ela quiser e ela não pode por restrição, né?
Assim como também é muito ruim, né, quando a criança pede e você não tem como dar para ela. São as duas Exato. faces, né? É. Então, Mas dentro desse é aspecto aqui, a gente incrível. consegue trabalhar para poder chegar numa solução. Aham. Então é isso. Eu acho que de tudo o que a gente comentou aqui, tem muita coisa para a gente se aprofundar. E eu queria saber se vocês que estão aqui na live querem saber mais, né? Me escreve aqui se gostou, o que, que acharam. A gente pode também começar a dar algumas receitas, né, caseiras de como cuidar do seu corpo nesse período de inverno, né? Que é um período que a gente precisa se cuidar. Nos outros também, mas é um período que fica tudo mais agudo, né? Isso. E aí vamos falar também sobre outras coisas, sobre a parte quântica, e ter alguns convidados aí para chamar. Joia, né? A gente, aliás, né, nós terapeutas conhecemos outros terapeutas e eu Sim, acho interessante agregar, né? exato. Trazer outros que possam trocar essa experiência para a gente expandir o conhecimento. Essa troca é muito importante. E aí vem também a questão do apelo, né, Pri? Como eu estava falando para você, porque assim, estamos chegando numa fase muito dura de dias frios. Verdade. Tem muita gente precisando de um Ah, agasalho, sim, de um exato. alimento. Então, eu não vou fazer aqui uma campanha, mas eu vou fazer um apelo, porque cada um tem, né, alguma coisa para poder doar. Um agasalho velho, né, uma meia pé de um, pé de outro, que não quer usar, uma meia com elástico largo, né, uma Sim. calça desbotada. E as pessoas que estão com a necessidade, elas não vão ligar para isso. E a demanda é muito grande, né? Tem muita gente precisando. Então, olhe ao redor, veja a sua comunidade, vejam as necessidades e, se puderem ajudar, ajudem as pessoas que precisam. É muito importante esse ato de solidariedade nesse momento frio. Eu vou comentar aqui, a Dani está falando como que faz a mesa para a mãe dela. Dani, eu vou conversar com você no privado para a gente Chama no, conversar, porque chama no direct. isso, a gente já conversa, ela é minha amiga, a gente já conversa sobre isso. E sobre o que você está falando, é interessante a gente firmar uma coisa de solidariedade mesmo, como você disse, não é só o pensamento positivo que vai ajudar uma pessoa, o agasalho, o ir lá e às vezes até dar uma sopa, uma coisa. Então, Opa. vamos fazer um apelo, uma campanha aí para arrecadação de roupas de inverno, né? Porque eu via muita gente também, na época de arrecadação, dava tudo shortinho, camisetinha, regata. A moda verão é só para o final do ano. Vamos fazer uma campanha para todo mundo ajudar, né? Se vocês quiserem, quem me conhece, onde eu for passar, me chama, eu vou retirar, se for no meu itinerário que eu vou para São Paulo, aqui em Biúna. Para a gente fazer essa ajuda para as pessoas, né? A gente tem uma amiga em comum que faz essa arrecadação, então vamos alinhar todo o nosso conhecimento para ajuda, né? O que Exato. vocês acham? É muito importante, né? A gente poder ajudar da Uhum. forma que cada um tem, né? E aí é aquilo, né? Renovar o guarda-roupa também é legal, dar movimento, né? Isso também é energia, Isso tudo tirar o gera mundo e prosperidade, gera criar abundância, um claro. espírito do armário. Então vamos lá. Então vamos para os recados. Ótimo. Toda quarta-feira vamos estar aqui? Eu vou. Vamos, Toda vamos. quarta-feira, por volta das 7 horas, né? Eu vou deixar um post sempre falando. Vamos estar aqui conversando com amigos, trazendo mais terapeutas e pessoas que entendam de muita coisa para ajudar, porque eu acho que o nosso planeta está precisando de mais pessoas doando conhecimento e ajuda, né? E com isso, a campanha que está indo aí, que é quem tiver aonde tiver, pode trazer, pode ajudar com algum agasalho,
coberta, para a gente fazer a doação para a instituição da minha amiga, que eu vou chamá-la para conversar aqui, para falar sobre todo esse processo. Bacana. Então vamos nos despedir? Vamos sim. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aí todo mundo que esteve na live, deixar um abraço carinhoso e agradecer você também, né, Pri? Porque você tem sido a motriz aí, o motor para poder funcionar o Andar Zen e fazer a mesa quântica de acupuntura ser conhecida pelo público geral. Que ela fica ali meio escondidinha, né? De vez em quando aparece, depois desaparece, e você tem ajudado ela a poder tomar um destaque e deixar ela no lugar que ela merece. Eu acho que quando a gente vê uma coisa que ajuda tantas pessoas, deixando guardadinha, não vai ajudar. A gente tem que mostrar para todo mundo. Sair fazendo alarde, sair com a bandeirinha lá, ó, tô aqui, vamos falar. Tá certo. Né? Então, toda quarta-feira estaremos aqui conversando com vocês. E fique atenta. Segue aí o Andar Zen, quem é quem veio da minha live, né? Da minha live, quem veio do Takumi, me segue, porque a gente vai estar conversando sobre medicina chinesa, sobre como se cuidar, né? E quem é terapeuta, preste atenção que eu vou começar a falar também como conseguir se manter aí com seus clientes e tendo resultados, tendo a agenda cheia, né? Dani, eu vou conversar com você no final da live para a gente conversar aqui no direct e espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui guardada essa live por 24 horas, hein? Então corra, vá assistir, manda essa live para todo mundo porque depois eu vou tirar. Nossa, Bri, mas por que você vai tirar? Porque eu vou organizar, deixar ela bonitinha, só mandar os pedacinhos mais importantes. Porque eu sei que todo mundo está com o dia corrido e não vai ter mais 1 hora ou 2 para assistir. Então, vamos mandar vídeos menores com as coisas mais importantes da live. Gostaram? Espero que sim. Obrigada, meu amigo. Obrigado, Pri. Beijo, beijo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado e vamos estar aqui toda quarta-feira. Amanhã estarei numa outra live junto com um amigo no TikTok. Estou aqui no Instagram de segunda-feira ajudando o Paulino, que faz aqui junto comigo, aqui no Instagram, e de quinta-feira no TikTok. Beijo para vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.